Irmãos, quero compartilhar com os irmãos o abraço dos nossos pastores, em todo o tempo sempre preocupados, né? Ali tirando um tempo de descanso, mas com aquele desejo, aquela vontade de estar aqui conosco. E eles devem estar retornando hoje, acredito que na próxima quinta-feira estejamos juntos novamente. Mas ele deixou um abraço, pastora Maria, Ana, Gabriel, creio que também, né? Vem junto, né? Na conta. Deixando um abraço fraternal aos nossos irmãos, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, irmãos, no livro de Oséias, Antigo Testamento, ali já no finzinho do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 6, amém? Eu trouxe uma toalhinha aqui, mas não é para nenhum ato profético, é só para conter aqui o calor, amém? Está muito quente, a gente está se encaminhando aí para dias quentes, né? Esse verãozão. E o irmão aqui sofre um pouquinho com o calor, então trouxe aqui a toalhinha. Nada demais, tá? Não vou jogar suor em ninguém. Amém, irmãos? Se tiver aí, Tiagão, pode colocar na tela. Vai ser só o versículo 6, capítulo 4, versículo 6 de Oséias. NVI. Isso. Tudo alinhado. Aliás, o som está muito bom, viu? O operador técnico aí é show. Né? Dá honra aí a quem merece também. Amém? Vamos lá, irmãos. O texto lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O texto é maior, mas eu queria que você se concentrasse só nessa primeira parte. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse foi, ele indica que já aconteceu, né? Que de fato o povo foi destruído. E é verdade que, às vezes, quando a gente chega na igreja, ou para alguns de fora da igreja, que ainda estão se achegando e começando a conhecer um pouquinho das Escrituras, as pessoas podem pensar que quando você vira crente, acabou os problemas, né? Tem lugares aí que tem até slogan, né, Robson? Pare agora mesmo de sofrer. Mas a verdade é que não é porque nós fazemos parte do povo de Deus, isso não significa que nós vamos viver sempre em segurança, né? Em certo sentido, sim, para que não pareça contraditório, né? Afinal de contas, o Senhor nos guarda e nos livra de todos os males, né? A cada dia, né? Muitas vezes o Senhor nos livra, nos dá livramentos aí que a gente nem imagina que poderia acontecer algo conosco, né? Naquele dia, em determinado dia. Mas os anjos do Senhor sempre acampados ao nosso redor, nos livrando e nos protegendo. E é mistério, às vezes, que isso aconteça. Mas é importante nós sabermos que a falta de conhecimento, ela pode nos colocar em situações perigosas. Veja que não é descreditando o poder de Deus em nos proteger, em nos guardar, mas por nós mesmos, nós nos colocamos em situações perigosas. A gente pode, inclusive, usar alguns exemplos, né, em relação aos nossos filhos. Né? Eu tenho um filho de um relacionamento, ele não vive comigo, mas sempre que ele está presente, a gente busca ali orientar e educar. Né? E a gente está ali sempre falando, ensinando o que é correto. Mas e se eles não nos ouvem, né? Quantos aqui já têm filhos aí que cresceram, já casaram, né? Enfim, você fala às vezes para ele, olha, você vai sair de casa, toma cuidado, não faz isso, não anda com aquele fulano, não, né? Sempre, não, o menino está andando bem, hoje está andando tranquilo, hoje você confia no Senhor.
Mas a verdade é que nós, como pais, né, mães e pais, sempre se preocupam. E se eles não nos dão ouvidos, né, eles estão se colocando em situação de risco, de perigo, né? E veja como Deus é para conosco, né? Porque eu conversava, inclusive, com a Claudinha antes do culto. Eu falava assim, olha, quando o pastor convidou para trazer a mensagem, e aí ali na preparação a gente vai lendo, né, alguns textos e orando ao Senhor, pedindo direção para que Ele nos conduza ali a trazer uma mensagem para a igreja. Mas é inevitável que essa mensagem ela não venha falar primeiro conosco, né, com o pregador, com o ministro da palavra. E Deus, com sua infinita misericórdia, Ele sempre vem nos orientando. Nós aprendemos que a exortação ela não é uma bronca, né? A exortação é uma palavra de ânimo. Nós aprendemos isso aqui com o nosso pastor. A verdadeira, né, o verdadeiro significado da palavra, e é exatamente isso. A palavra exortação, ela significa uma palavra de ânimo, né, para que você tenha forças para continuar, enfim. E aí o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra de Oséias, né? E é interessante que, como pais, né, eu estava dando o exemplo dos filhos, por mais que eles não nos ouçam, a gente vai continuar falando sempre, né? Aí é aquele pai chato, né? E aí os filhos só começam a perceber, sabe quando? Quando a mãe fala assim, leva a blusa, aí ele não leva a blusa, no outro dia ele amanhece gripado, né? Ele fala assim, leva guarda-chuva, ele não leva guarda-chuva e toma aquela chuva, aquela tempestade no final do dia. Aí ele começa a aprender, né? No bom sentido, né, irmãos? Que bom que seja com esses exemplos, né? Não com coisas mais graves. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 13, diz assim o profeta Isaías, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Mais uma vez aí, isso vem antes da passagem do profeta Oséias. O profeta Isaías já falava sobre isso, né? E talvez a gente não conheça o significado exato do que é um exílio, né? Muitas vezes aqui na escola bíblica, ou talvez até em algum outro sermão, você já tenha ouvido falar sobre o exílio, período em que o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Mas na raiz ali do que significa, do que realmente foi esse exílio, talvez a gente precise ter uma noção maior do que era aquilo. Exílio também pode significar escravidão, e em sua pior forma, a gente pode compreender um pouquinho que o povo, ele teve ali as suas terras invadidas, pessoas foram mortas, houve violência contra as mulheres, roubos, entre outros vários sofrimentos. Porque não era só uma questão do povo ser retirado de onde eles estavam e levados cativos, levados como escravos até lá. Para que houvesse essa retirada, houve uma invasão agressiva, o que resultou em todas essas tragédias, essas perdas. E diante desse exposto, né, será que, né, agora que você tem uma noção um pouquinho maior do que é o exílio, porque às vezes a gente fala, a gente ouve sobre isso e passa um pouquinho despercebido, mas você compreendendo melhor, dá para a gente ter uma noção do quão perigosa é a falta de conhecimento. Não é verdade? Nós podemos usar, inclusive, o exemplo da cidade de Nínive. E aí, quando você ouve Nínive, quem vem à mente? O profeta Jonas. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 11, que, contudo, Nínive tinha mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí Deus envia Jonas para lá, né?
E aí Jonas vai meio que contraditório. Depois ele fala, né? Não, é que eu já sabia o que o senhor ia fazer lá, entendeu? Então, né? Depois que ele foi engolido pelo grande peixe. Né? Passou uns perrengues, porque desobedeceu também. Mas depois ele entendeu qual que era o propósito de Deus e a misericórdia dele. Mais uma vez, nós entendemos e vemos a misericórdia do Senhor para com o seu povo. No livro, nós sabemos a história, o que Deus fez para salvar aquele povo. E isso ocorreu décadas depois da profecia de Isaías. É possível compreendermos a importância disso, não é, irmãos? Porque a Bíblia, a história da Bíblia, ela vem sendo contada. Hoje nós temos um livro, né, com todos os livros e com tudo que foi vivido pelos homens de Deus, enfim. Mas naquela época não, se passava de geração para geração, né? Se contavam as histórias dos grandes homens de Deus e de tudo que havia ocorrido. Então você imagina que lá na época do profeta Oséias, as pessoas já conheciam o que havia acontecido, porque o profeta Isaías já havia profetizado. E o profeta Isaías disse que o povo sofreu. Então as pessoas estavam caindo no mesmo erro, e novamente, por falta de conhecimento. Em Romanos 10:3, a Bíblia diz assim: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. E o que isso quer dizer? Que em nossa própria ignorância, nós queremos salvar a nós mesmos. E quando a gente faz isso, irmãos, nós estamos tirando o crédito da obra de salvação do nosso Deus. E talvez esse seja o maior dos erros. O maior dos pecados. É você não acreditar na obra redentora do Senhor Jesus. Quantos aqui entendem que nós já nascemos no pecado? Né? A palavra do Senhor diz que por conta de um homem, o pecado se instaurou. Mas a Bíblia diz que por conta de um homem também, a salvação, ela foi dada deliberadamente para todos nós. E quando a gente tenta fazer com a força do nosso próprio braço, irmãos, isso aponta para uma falta de conhecimento preocupante, terrível. Porque quantos de nós não caímos nesse erro, né? De às vezes querer se colocar ali na posição, na função de Deus, e nós, pobre de nós, não somos nem de perto, né? Aliás, quem ousou ser como Deus, nós sabemos quem foi. E é importante nós entendermos isso, nós compreendermos isso. Porque se há algo que só Deus pode fazer, eu ouvi isso uma vez do nosso próprio pastor. A partir do momento em que você quer se colocar na posição em que Deus tem que estar, então Deus deixa de agir. Se é algo que só Deus pode fazer e você quer se colocar no meio, então Deus se retira. Deus é educado, irmãos. O Senhor Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não chega arrebentando, né? Que nem com os dois pés na porta já. Não, ele pergunta se ele pode entrar, se ele pode fazer morada. Amém? Então que nós possamos entender isso. Amém? Deixa o Senhor Jesus agir na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar por você, né? Às vezes a gente canta até e fala assim: Deus é quem luta as minhas guerras e tal. E aí Deus fala assim: então a gente vai fazer desse jeito. Aí você vem e fala assim: mas acho que se eu for por ali vai dar bom, né? E aí Deus fala assim: bom, quer ir por ali? Vai. Tem uma historinha para contar para vocês. Conhece o povo de Israel? O povo de Israel que ficou lá no Egito. Saiu do Egito, aliás, porque Deus tinha um propósito para eles. E aí, de repente, eles ficaram rodando no deserto em círculos. Né? Por quê? Porque estavam dando ouvidos a Deus, será? Pela desobediência, né?
por querer, por inclusive às vezes achar que aquilo que eles estavam vivendo, a libertação do Egito, não era tão bom quanto o que o Egito lhes proporcionava ali, que era comer os legumes e com pequena nossa mente, né, irmãos? Quantos de nós tomamos, às vezes, simples decisões precipitadas? E com perdão da palavra, irmãos, quantas delas não foram decisões ignorantes? Simplesmente porque nos faltava conhecimento sobre determinado assunto. Para nós entendermos, deixa eu voltar aqui, que eu estou hoje sem meu papel e esse computador aqui não está me ajudando. Para nós entendermos de maneira mais leve, é como se nós homens, né, que somos aí responsáveis pelo nosso lar, né, pela mão de obra, né, quebrou um cano, né, não, tá bom, o cano não, mas uma lâmpada, né, um sifãozinho de pia, né, a gente dá conta, né, irmãos? Amém ou não amém? Agora, tá, os irmãos estão meio devagar, né? Eu não ouvi nenhum amém, gente. Amém. Amém, Camila? Olha só, para a gente entender de maneira mais leve, nós que somos responsáveis aí, né, pela construção, pela manutenção do lar, e se a gente se aventura, por exemplo, a corrigir um defeito numa pana elétrica dentro de casa? Quantos irmãos aqui, homens, são eletricistas? Só o Rogério. O irmão Genildo aqui também. Mas os demais não são. E se a gente se aventurar de mexer sem conhecer? A gente está arriscado ali a tomar um tranquinho, né? Não é isso, Rogério? Ligou um fio com outro ali, não era aquilo, né? Eu trabalhei no depósito de construção do Ceará, e eu trabalhei com um vendedor, gente. Eu não conhecia vendedor melhor do que aquele cara. Ele falou assim: meu amigo, esse chuveiro aqui é tão fácil, mas tão fácil de instalar, que eu fui instalar ele achando que era difícil, e eu tomei um tranco que eu fui parar do outro lado do banheiro. Aí o cliente falava assim: mas não era fácil? Você tomou um tranco assim? Porque é só ligar esse fio nesse, agora eu aprendi. Então eu vou levar. Então, me dá 2 chuveiros, vou deixar um de reserva. Mas, né, ele aprendeu na prática ali, né, gerou um conhecimento da prática, né. Mas essa é a verdade, irmão. Se a gente não conhece, a gente não mexe. Eu perguntei aqui, então agora você já sabe quem é eletricista na igreja, tá? Então, se você precisar, contrate os serviços dos irmãos. O difícil vai ser arrumar espaço na agenda do Rogério ali, né? Porque Rogério é concorrido, né? O irmão Genildo está aí também, né? Tem as correrias, né? Mas quem sabe, né? Está aí. Ó, marketing de graça, irmãos. E aí, o que acontece? A gente vai lá mexer sem saber, sem conhecimento. Irmãos, a gente pode correr o risco de botar fogo na casa, de matar todo mundo dentro de casa, sem conhecimento. Não é mais ou menos esse o caminho? Né? Eu estou dando um exemplo tão bobo, né? Simples. Né? Às vezes o problema, a conta vai só para esse cidadão aí, que é ele que vai tomar o choque. Mas, num extremo assim, ele pode botar fogo na casa. O Ellison está aqui também, ele sabe mais ou menos como que funciona essas doideiras, né? Os caras que não sabem fazer as coisas e vai tentar fazer assim mesmo. Em 2 Coríntios 2:1, irmãos, a Bíblia diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Observe novamente o uso da palavra com o mesmo sentido, pois não ignoramos. Eu falei de decisões ignorantes, né? E aí o livro de Romanos diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Como podemos evitar que o diabo, nosso inimigo, leve vantagem sobre nós? Não sendo
ignorantes. Quantas pessoas são desviadas do caminho da salvação por falsas doutrinas ou doutrinas de demônios? Acaso estamos reféns de tal ignorância, irmãos? Né? Porque hoje se vende muito aquilo que é agradável, né? E não é possível para nós hoje a busca do conhecimento, né? Eu lembro que nos meus tempos de escola ali, mais novo, quando a gente ia fazer um trabalho de escola, por exemplo, a gente tinha que ir numa biblioteca, dependendo do trabalho que o professor pedia, né, Paty? Tudo na folha de almaço, e vai lá na biblioteca, livro de pesquisa. Pois é, era muito difícil. Hoje você não precisa nem entrar na internet, você fala no celular. Oi, Google. Ô, Google, quem descobriu o Brasil? Aí tá lá, Cristóvão Colombo. Irmãos, porque até na internet tem muita falsa doutrina lá. Você vê que às vezes a gente está aqui na escola bíblica e o pastor fala assim, cuidado com o doutor Google, não vai pesquisar porque, irmãos, olha só, quantas vezes já aconteceu, e eu e a minha esposa, que a gente atua aí na área de missões, da gente receber aquelas mensagens, amanhã, 22 missionários vão ser executados, não sei na onde, por não sei quem, de um grupo não sei qual. E aí, às vezes, é até fácil, né? Com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, vai entendendo como é que funciona isso. Aí o texto vem lá, amanhã. Amanhã não tem data. Então, se eu colocar essa mesma mensagem daqui 15 anos, vai continuar sendo amanhã. Né? 22 missionários, que não é citado que organização missionária ele é, que país ele está, de onde ele foi, de que igreja ele saiu. Entende? Então, a gente, às vezes, precisa criticar. Às vezes, o conhecimento, irmãos, vem com a experiência de vida. Né? Eu brinco que, às vezes, a minha tia, a pastora Maria, ela fala assim, eu te conheço desde pequeno, eu sei quando você está mentindo. Graças a Deus, hoje isso não acontece mais. Mas quando eu era moleque ainda, menino, ela falava, eu sei que você está mentindo. Né? Chegava atrasado para os ensaios com o namorico, né, Moisés? Lá nos tempos de Monte Carmelo. Eu sei onde você está. Eu sei que você está mentindo. E às vezes a verdade é que com a própria vida o conhecimento vem, você conhece, você sabe quando alguém está mentindo, alguém está querendo te enganar, né? Que nem aqueles caras lá no centro de Guarulhos. Não fala mais com os pobres, né? E na verdade o cara nem te conhece, ele quer vender a pomada do peixe-boi, né? Então, irmãos, assim, hoje buscar conhecimento não é tão inacessível assim, né? Mas às vezes a gente ouve, por exemplo, alguns pregadores aí da internet renomados, né? E eles falam aquilo que os nossos ouvidos se agradam, né? Aquilo que nossa, uau, estou renovado. Mas às vezes você precisa criticar aquilo, porque será que você está sendo renovado por algo que é bom? Por algo que é edificante? Ou você está sendo enganado? E essa enganação, na pior das hipóteses, pode estar te levando para o inferno. Por isso que nós precisamos ser cautelosos, buscar o conhecimento. Amém? Deixa eu dizer para você uma historinha que quase todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, eu tenho que falar um pouquinho só de política, né? Mas em 2017, ali, 2018, o ano que antecedeu aí, talvez a maior das eleições do Brasil aí, nas últimas décadas, talvez, uma palavra se tornou muito comum no vocabulário de todo mundo, né? Inclusive, você ligava a televisão e você ouvia isso. Uma palavra chamada polarização. Não, porque agora está tudo polarizado aí, os partidos, né? Está tudo, né?
Agora surgiu um lado, né? Porque antigamente era aquele negócio, né? A gente sabe como que funcionava. Ou era um partido, ou era outro, e era sempre aquilo ali, né? Mas, e às vezes um nem achava tão ruim que o outro, porque era tudo farinha do mesmo saco. Então, mas aí depois surgiu aí uma nova opção, né? E aí se criou toda uma situação. No mundo da política, a polarização pode se referir à divergência ou aumento da divergência entre atitudes políticas de extremos ideológicos. Essa divergência pode ocorrer na população em geral ou dentro de certos grupos e instituições. O que vimos naqueles anos ali, de 2017 e 2018, foi um país extremamente dividido, né, entre esquerda e direita, ou entre Bolsonaro e Haddad, né, vamos dar nomes aqui, porque era o que estava acontecendo, era o cenário ali daquela época, né? E o país se dividiu. Quantas discussões, né, a gente teve aí em rodas de amigo, em publicações na internet, né? Eu lembro que um amigo meu, fez uma postagem no Facebook, e aí um amigo dele, que não era meu amigo, está compreendendo? Foi lá comentar, saindo em defesa de um dos candidatos. E aí eu, né, quis entrar na discussão, hoje eu não faço mais isso. Esse amém da Keila não é irônico, irmãos, eu de fato não faço mais isso. Não fico entrando em discussões tolas, perdendo tempo e gastando energia. Só futebol. Mas a verdade é que ele fez um comentário em defesa de um, e eu fiz um comentário não em defesa do outro, mas criticando aquele que ele tinha elogiado. E aí ele falou, mas você nem conhece o cara, você nem sabe, foi um dos maiores fulanos de tal, não sei das quantas. Aí, irmãos, para resumir, eu falei, meu querido, você leu o projeto de campanha dele? Não, porque, né, em época eleitoral, se apresenta um plano de governo. Eu falei, você leu o plano de governo do seu candidato? Quantas páginas tem o plano de governo do seu candidato? Ele não soube responder nenhuma das perguntas, e eu já tinha lido o plano de governo do candidato dele e sabia que tinha 40 páginas. E que entre as propostas, uma delas era soltar bandido da cadeia, para diminuir o volume de pessoas presas, né? Enfim, dar cota de concurso público para minorias. E quando eu falo de minorias, eu não estou falando das cotas já existentes, por exemplo, para negros e deficientes, mas para uma outra minoria que tem tido uma voz muito ativa hoje. E aí a conversa acabou, e aí o meu amigo que havia feito o post, ele falou assim, cara, eu estou com você em tudo, mas eu vou excluir o post lá para não virar um palanque lá de discussão, porque não tem nada a ver. Eu postei até com um intuito de brincadeira, e os caras começaram a discutir pesado. Mas você vê que assim, eu não estou, né, aqui me colocando superior ao rapaz que... Mas um pouquinho só de conhecimento, gente. Porque eu li o que ele deveria saber, né? E, às vezes, isso é necessário, é importante para nós todos, para a nossa vida, né? E aí, nessa época, aí, nesse período, quantas discussões, né? Amigos, famílias, né? Teve gente que deixou de ir na casa do parente porque o parente virou, né, partidarista. Né? Isso é extremamente ruim, prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde. E o grande problema é que boa parte dessas discussões eram completamente inúteis, sem fundamentos e, em muitos casos, sem nenhum conhecimento político. Né? A gente lembra disso aqui, não é? Você vê que no Facebook, né, em todo quanto é lugar, vários textos de apoio e tal, e você falava assim, nossa, mas fulano conhece de política?
nunca vi falando de política, de nada. Aí agora virou o comentarista da Globo News. Mas enfim, né, irmãos, a internet ela proporciona, ela dá essa condição para as pessoas. Tem uma frase que é muito conhecida, que é atribuída ao pastor Martin Luther King, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E se eu posso acrescentar algo aqui nessa frase, eu diria que o grande problema é que muitas vezes os bons são reféns da sua ignorância e se tornam pessoas apenas passageiras da condução que a vida os leva. Não significa que uma pessoa boa seja extremamente conhecedora. Às vezes a pessoa é boa, né? Ela tem boas intenções, ela faz coisas boas, ela pratica boas obras, mas talvez lhe falte um pouco de conhecimento. E às vezes quando falta conhecimento, né, irmãos, a gente acaba sendo levado aí para caminhos que talvez não fossem necessários a gente passar, a gente viver. Eu usei esse exemplo que é clássico, atual, e que possivelmente a gente vai viver agora em 2022, né, que é essa questão da política. A gente com certeza vai ver novamente isso acontecendo. Mas isso aqui é tratando-se de vida pública, né? E quanto à nossa vida espiritual? Qual tem sido o tamanho da nossa falta de conhecimento para com a palavra de Deus? Né? Se nós formos, por exemplo, confrontados aí com questões doutrinárias, será que a gente está apto a responder com a nossa apologética? Quem aqui sabe o que é apologética? Alguém lembra? O pastor ensinou na escola bíblica. Fica aí, né, Paty, a campanha pela escola bíblica em fevereiro, irmãos. Aí, ó, tá vendo? Porque, irmãos, que nem o Moisés falou aqui, o ensinamento é precioso e a gente leva para a nossa vida. Muita coisa do que a gente aprendeu aqui na escola bíblica. Olha só, a gente já teve aqui na escola bíblica lições sobre temperamentos. Nós já falamos aqui de questões emocionais, né? Compreendemos o Espírito Santo. Então, são assuntos extremamente necessários para a vida cristã, né? Apologética, irmãos, eu perguntei aqui, eu dei risada, porque eu escrevi assim, isso não é uma pegadinha, né? Perguntar para vocês o que é apologética não é uma pegadinha, mas cai na prova, como o pastor costuma dizer, né? Então, já fica aí. E eu vou dar a resposta, hein? Vou dar spoiler. Apologética é a defesa argumentativa da nossa fé. É a defesa persistente daquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Então, olha só a importância da fé. Porque quando alguém vier confrontar com você, o Deus que você serve, apologética é isso. Não. Espera aí que eu vou te dizer quem é o Deus que eu sirvo. Amém? Só pegar um gancho aqui, eu não tinha nem anotado, mas só para dar um exemplo para vocês de uma defesa da fé. O pastor missionário chamado Josué Irion, pastor muito conhecido pelo seu trabalho com missões e enfim, Disney aí, muita coisa do que aconteceu, mensagens subliminares. Há muitos anos atrás, ali na década dos anos 90, esse pastor ficou muito conhecido pelo trabalho que ele fazia. E ele conta um testemunho de que uma vez ele foi no Oriente Médio pregar. E aí ele entrou dentro de um transporte público e pela primeira vez ele foi surpreendido, porque onde quer que ele ia, ele falava do amor de Deus para as pessoas. Só que naquele dia ele foi surpreendido por um muçulmano que o abordou primeiro do que ele. E disse para ele, eu vou te dizer quem é Alá e os 5 pilares do islamismo. Aí ele falou, uau, então tá bom, então me conta aí. E aí ele foi ali, trouxe todos os 5 pilares, falou sobre a fé muçulmana. E aí ele falou de Jesus também para aquele cara, para aquele cidadão. E aí ele falou, mas eu não preciso de Jesus. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir provar para você que o meu Deus é maior do que o seu, então você vai servir ao meu Deus. Mais ou menos aquilo que Elias fazia, né? Vamos fazer aqui um voto. Se
Se a minha oferta pegar fogo, vocês servem o meu Deus. Se não pegar, aí eu vou servir Baal. Né? E aí a gente sabe o que aconteceu depois. Então foi mais ou menos nessa linha. E aí ele falou assim, se você pedir para Alá, né? Por exemplo, te dar um abraço, você vai se sentir abraçado por Alá? Né? Se você pedir para que ele perdoe seus pecados, você vai se sentir perdoado? E aí ele rebateu, falou, mas teu Deus também não. Como que eu vou sentir isso? E aí você pensa, encurralou ali o missionário. Aí ele falou assim, tá, então vamos para a última cartada. Se eu for com você até Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos, o túmulo de Alá, de Maomé no caso, está lá. Correto? Mas se eu pegar você e levar a Jerusalém, o túmulo de Jesus não está lá. O corpo de Jesus não vai estar lá. Amém? Isso é muito forte, irmãos. Isso mexe muito comigo todas as vezes que eu lembro desse testemunho, porque é algo tremendo. E mostra o quão nós precisamos estar preparados, prontos, para defender a nossa fé. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Se alguém chega até nós com aparência, às vezes, piedosa, você vai ver isso muito na internet, se já não viu. Isso não significa que aquele homem ali piedoso, ele seja um servo de Deus. Se alguém vier entre nós com manifestações sobrenaturais, com milagres, acredite, ele não significa que é um homem de Deus. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Milagres acontecem e sempre vão acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para a honra de homem nenhum. A palavra de Deus diz, inclusive, para que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós não podemos levar isso conosco. Nossa, porque fulano de tal, aquele ali faz e acontece. Não. Quem faz e acontece é o Senhor Jesus. Através das nossas vidas. Amém? Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Quando você achar que é muito grande, lembra que Deus usou até uma mula para falar com Balaão, né? Precisamos ser humildes de coração. Amém? Quantos demonstram aí, às vezes, ser extremamente zelosos, né? Às vezes, nos colocando diante de um comparativo com essas pessoas, né? E eu trato mais até pessoas da mídia, pessoas conhecidas, não nós aqui, porque nós nos conhecemos uns aos outros, né? E temos um mesmo trato aqui, graças ao bom Deus, né? Aqui nós somos irmãos em Cristo e temos uma boa relação uns com os outros. Diria, excelente relação uns com os outros, né? Mas, às vezes, se a gente for comparar com esses outros, com essas outras personalidades aí, às vezes a gente vai achar que a gente é tão pequenininho, que tudo que a gente faz é tão pouco, né? Mas eu te digo, irmãos, isso não quer dizer que aquele ou aquela ali é uma pessoa de Deus. Cuidado. E se isso tudo lhe pareceu muito estranho, né? Porque eu falei aqui de milagres, eu falei de pessoas zelosas, de pessoas piedosas, e estou dizendo que nem sempre significa ser homens ou mulheres de Deus. Se isso tudo está parecendo estranho, eu vou explicar. A Bíblia diz em Mateus 24, nos versículos 4 e 5, Jesus respondeu a um questionamento, dizendo, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A única maneira de nós reconhecermos a verdade é conhecendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Discernir, né? Porque a Bíblia ela nos ensina a reter o que é bom, né? E aquilo que é ruim a gente lança fora. Então, talvez até aqui, nessa ministração,
que o Senhor nos entregou, não fui eu. Eu só organizei aquilo que Deus entregou para nós nessa manhã. Mas até essa ministração, você deve reter aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que você falou, acho que isso daí veio do Diego, não é de Deus. Então você lança fora. Mas aquilo que é bom também não significa ser aquilo que lhe é agradável. Porque às vezes o confronto, às vezes não, eu diria que o confronto é extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, se às vezes a mensagem está ali um pouco desconfortável e tal, tenta não ignorar, porque nós precisamos sempre compreender que a palavra do Senhor é Ele mesmo falando conosco. Amém? Através de seus servos. Deus usou a vida do Moisés aqui na quinta-feira de maneira maravilhosa, né? Cada oportunidade, irmãos, que nós temos de ouvir a palavra do Senhor, ela é extremamente rica e importante para as nossas vidas. Que a gente possa ser mais humilde em compreender e aplicar em nossas vidas aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A ignorância pode nos levar a um estilo de vida que desagrada a Deus, pois resulta em mau testemunho. Cientes de que nós, como cristãos, devemos ser diferentes do mundo, se não conhecermos as Escrituras, seremos incapazes de compreender essa separação, sem a gente cair em grandes exageros. E quais são esses exageros, né? Sem o conhecimento, a gente sai por aí com as nossas próprias opiniões sobre o tema, e um dos erros extremos que nós podemos cometer é a conformidade com o mundo. Sem o conhecimento, nós não sabemos o que Deus disse, não conhecemos seus mandamentos e aquilo que desagrada a Ele. Ou seja, se você não lê a Bíblia, né, porque a maneira de nós conhecermos, de enriquecerms o nosso conhecimento, é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Eu sempre falo aqui, os irmãos às vezes já estão cansados de ouvir isso, mas a Bíblia é o único livro, muito provavelmente, a menos que você tenha um escritor aí na sua casa, na sua família, mas caso contrário, a Bíblia é o único livro que você pode chegar no autor e falar assim, senta aqui, me explica que eu não entendi. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Quantas vezes a gente já ouviu aqui o pastor, por exemplo, dizer, Senhor, nós vamos jantar, o Senhor vai conosco? Né? O pastor já contou testemunho de livramento aqui no trânsito, e naquele dia ele tinha orado e falado, Senhor, nos acompanhe, vai conosco nesse passeio. E o nosso relacionamento precisa ser assim, porque às vezes a gente também leva para um extremo religioso, né? Talvez você já tenha visto aí em mensagens, pregações, camarada, abra sua sacrossanta escritura da inenarrável, eu não sei das quantas. E não precisa de tudo isso, irmãos. Nosso relacionamento com Jesus deve ser algo natural, sabe? Quando Jesus fala assim, olha, medita e na palavra de Deus de dia e de noite, como é que você vai fazer isso? Aí, às vezes, você fala assim, pô, eu li um versículo de manhã e fiquei encafifado com esse versículo. E aí você está ali nos seus afazeres, você fala assim, Senhor, aquele versículo lá, me faz entender, sabe? Não precisa de um ritual, né? As coisas são simples, gente. Tem um pastor batista que ele diz assim, ele costuma dizer assim, existe um livro que você não pode deixar passar dessa vida para a próxima sem ler. Quando ele faz as indicações de livros. E um dos livros que eu gostaria de indicar para vocês é O Evangelho Puro e Simples, de C.S. Lewis. E aí você vai começar a perceber que não é tão burocrático quanto parece, né, a nossa caminhada com Deus e buscar esse conhecimento de Deus. Um outro extremo é o fanatismo cristão. Querendo ser tão diferentes do mundo, este outro extremo pode nos levar a fazer coisas estranhas. Esse exemplo pode prejudicar a igreja e o mundo incrédulo. Olha só, desagradando os dois lados, né? Parece alguns governos, desagradando os dois lados.
ele pode desagradar tanto a igreja ali, o corpo de Cristo, quanto os incrédulos. Pois na igreja ele coloca fardos sobre os outros irmãos que nem o próprio Jesus colocou. Pelo contrário, Jesus ele nos oferece alívio, né? Ele fala assim: vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o contrário. E aí, irmãos, eu não quero me aprofundar demais nisso, mas talvez você já tenha vivido isso, né? De estar num lugar e sentir ali uma pressão de alguns irmãos, de alguns obreiros. Isso não acontece aqui, irmãos. E eu estou dizendo por experiência, né? Tem irmãos aqui que estão desde a fundação da igreja, né? E eu tenho certeza que não passaram por isso, né? Agora, talvez em situações mais tradicionais, aquilo que a gente abordou lá no início, às vezes afasta até as pessoas de dentro da igreja. Tiram as pessoas dos caminhos do Senhor, e isso é realmente preocupante, porque todos nós prestaremos contas dos nossos atos. Amém? Então, se nem Jesus coloca esse fardo na gente, né, como é que esse camarada quer colocar? Quantos se afastaram dos caminhos do Senhor por atitudes como essa? Isso nos faz lembrar até dos fariseus na época de Jesus, não é? Será que ainda nós lidamos com esse tipo de gente nos dias de hoje? E às vezes eu ouvia isso dentro da igreja e falava assim: isso é farisaísmo. Quando aparecia alguém assim, criticando a postura dessas pessoas, eu falava: farisaísmo, o cara quer falar difícil, né? Mas não, olha só, né? Depois de tantos anos eu entendi o que ele queria dizer. Porque realmente, gente, às vezes existe isso dentro das igrejas. O camarada que acha que ele é mais religioso do que os outros. E aí ele começa a criar ali doutrinas, impondo regras que nem a Bíblia coloca, né? Esse mesmo fanático é perigoso também para o não crente. Sabe por quê, irmãos? Porque ele coloca obstáculos no caminho até essa pessoa encontrar o cristianismo. Porque o próprio cristianismo, quando a pessoa ela se converte a Jesus, ela vai descobrir que a vida cristã também tem dificuldades, também tem obstáculos, né? Só que às vezes o pessoal antecede esse encontro. Porque quando a pessoa começa na caminhada cristã, é porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não é verdade? E aí a gente passa por lutas, por provas. É natural isso acontecer. Agora, se antes da pessoa ter um encontro com Jesus, ela já tiver pessoas colocando obstáculos na vida dela, vai ficar mais difícil. Lembra que a gente estava falando das pessoas se colocarem no lugar de Jesus, né? Da obra de Jesus? Quem é você? Quem somos nós, né? Quem sou eu para fazer tal coisa, para criticar alguém? Uma vez eu vivi uma experiência com um amigo que estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu encontrei ele num bar bebendo. E esse menino era uma bênção. E aí eu encontrei com ele, imaturo demais. Falei para ele, ô brother, você sabe que você vai pro inferno, né? Desse jeito. Olha só, irmãos, quão tolo eu fui num simples comentário. Poderia ter arruinado de vez a vida do rapaz. E acho que a minha sorte é que ele estava bem bêbado para entender o comentário. Que ele quis me bater só, ele não quis debater, ele só queria me agredir. Sabe quem separou a briga, Nath? A Miriam. Amiga nossa em comum aí. Enfim, irmãos, mas isso é só para mostrar o quão cuidadoso nós devemos ser, para a gente não ser essa pessoa que atrapalha até a obra de Deus. Deus ele vai fazer sempre. Isso é propósito de Deus, aliás, é propósito de Deus, porque Ele nos oferece a salvação é oferecida a todos aqueles que creem em Jesus e entregam seus caminhos a Ele, mas às vezes a gente quer fazer um papel de pedra de tropeço, que eu vou te falar. E aí esses camaradas aí que acabam atrapalhando. Cuidem para não sermos esse tipo de pessoas, ignorantes, que afastam as pessoas do caminho da salvação. Que em nossos lábios nós venhamos proclamar apenas a esperança
para este mundo que é Jesus. Busquemos compreender o seu plano de salvação, sua morte e ressurreição. E aonde que nós compreendemos tudo isso? Através das Escrituras e através da nossa própria experiência com Deus. Por isso, irmãos, que é algo tão simples. Quando você for ler a sua Bíblia, você ora ao Senhor. Você fala assim: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração para receber a Tua palavra e a minha mente para compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração. Porque às vezes o mesmo texto da palavra do Senhor, ela pode ser aplicada na minha vida de uma forma e na sua vida de outra forma. Mas é a mesma palavra, só que é o mesmo Deus tratando com cada um à sua maneira. Amém? Que nós deixemos nossas equivocadas opiniões e sugestões de lado e vivamos o evangelho puro e simples. Sejamos humildes de coração, compreendendo que devemos aprender dia a dia sobre ele. Amém? E eu vou concluir esse sermão, irmãos. Eu encerro esse sermão dizendo que em muitas ocasiões nós exageramos, nós enxergamos a ignorância como incapacidade e nós vemos a pessoa ignorante como uma vítima, né? Entenda, irmãos, porque a palavra ignorante às vezes ela soa meio pesado, mas eu estou falando aqui ignorante no sentido de falta de conhecimento. E às vezes a gente trata as pessoas com falta de conhecimento como vítima. Ah, fulano não sabe, né? Tadinho do fulano. E olha, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas, e na caminhada com a minha esposa também, uma coisa que ela uma vez compartilhou comigo: a pior coisa é você sentir dó, pena de alguém, sabe? É algo muito ruim. Nós não vemos isso como pecado. Por vezes pensamos: olha, é apenas uma vítima da sua falta de conhecimento. Mas a Bíblia não vê essa situação dessa forma. Ela diz que todos nós, no cristianismo, nascemos como bebês, como pessoas imaturas, e nessa condição estamos passíveis de erros. É verdade. Porém, essa mesma Bíblia vai nos dizer sobre maturidade, sobre não permanecer nesta condição. Em Hebreus 5,13 a Bíblia diz assim, aliás, versículos 12, 13 e 14, diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, e ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem necessitar de leite quando já devíeis estar recebendo... Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E o 14 diz: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém, irmãos? Olha como é forte isso. Porque às vezes, irmãos, e eu vou dizer por experiência própria, minha experiência, e aí você reflete aí se isso já aconteceu com você. Eu acompanho a minha tia, pastora dessa igreja, desde pequenininho, desde os 6 anos de idade, né? Hoje eu tenho 33 anos. É uma longa caminhada. Mas eu vou dizer para os irmãos que talvez eu esteja compreendendo o que é um alimento sólido só agora. Eu não estou dizendo que aqueles que são novos convertidos, que se achegaram agora, não possam crescer, se desenvolver rapidamente. Podem. Aliás, isso depende também da sua busca pelo conhecimento e por se aprofundar e por querer comidas mais sólidas. A criança, quando é pequenininha, ela se contenta ali com o tetê, né? Aí depois com a papinha. Aí daqui a pouco ela está vendo ali, observando os adultos comendo aquela comida mais robusta, e ela fala: por que eu estou na papinha? Quero comer comida boa, né? A criança é assim.
E aí, se a gente trazer isso para a nossa vida espiritual, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, nós somos crianças e estamos aprendendo. Mas o tempo passa, né? E eu vou ser até um pouco mais profundo, irmãos. Quando uma criança não se desenvolve, né? Por questões de médicas, por questões de saúde, a criança não desenvolveu. Passam-se os anos e a criança continua ali com aquela mentalidade de bebezinho. Isso é extremamente triste, não é verdade? Agora imagine isso na vida espiritual. Pessoas que talvez perderam suas vidas depois de décadas dentro da igreja. E eu não estou dizendo que elas não tenham sido salvas, porque a salvação é pela graça. Mas que deixaram de viver grandes experiências com Deus, porque não buscaram conhecimento. Então que nós possamos buscar esse conhecimento. Se não houver em nós a busca pelo conhecimento, qualquer coisa ruim que acontecer será culpa única e exclusiva de nós mesmos. O Senhor não tem culpa. Aliás, quando você quer confrontar aqueles que dizem: aconteceu uma tragédia, cadê Deus? Você fala assim: meu amigo, as tragédias acontecem por consequência das atitudes humanas. Se a Amazônia está pegando fogo, a culpa não é de Deus. É ou não é? Então tudo de ruim que acontecer nesse sentido nas nossas vidas, a culpa será nossa. Lembram-se do texto que nós começamos o sermão? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Existem homens e mulheres de Deus com um conhecimento profundo nas Escrituras. Existem. A gente pode falar do nosso pastor, por que não? É um homem de Deus. É um homem de Deus que foi buscar conhecimento. Depois de também muito tempo no ministério, se formou, né? Fez bacharelado. É um homem de Deus. Não é necessário que todos nós sejamos iguais ao pastor, ou que todos nós sejamos iguais a esses grandes homens de Deus, mas que todos nós temos a capacidade de conhecer o suficiente sobre Deus e sobre a sua vontade, para que nós possamos viver uma vida mais bela e mais tranquila, mais simples possível. Amém? Ei. Só o conhecimento, melhorou, né? Só o conhecimento, irmãos, diante de tudo que a gente vive hoje, vai nos fazer entender a paz que excede todo entendimento. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado pela sua paciência. É sempre uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos perdão, se eu me estendi um pouquinho e se algo não estava aí de acordo. É o que eu falo, a gente ouve a palavra, retém o que é bom, e o que não é bom a gente lança fora, mas tenha discernimento para compreender que às vezes o que é bom não é só sobre aquilo que nos agrada, mas sobre o que nós precisamos. Amém? Deus abençoe. Início, levante, cantemos nosso amigo, vai. Nosso amigo, Santo Espírito. Aleluia, cantemos novamente, venha. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo
Espírito. Obrigado, Senhor, porque a tua presença, Deus, ela foi real neste culto, Deus. A tua presença, ela foi real, Senhor, neste lugar, Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Diz assim, faz de novo, vai, igreja. Faz de novo, faz de novo o teu povo. Mais uma, faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Mais uma, faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Mais uma, faz de novo, faz de novo. Abaqueta, vai. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Declare isso, vai! Oh! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui, Senhor. Abençoa, os guarda, Senhor, leve em segurança. Obrigado pelos louvores. Espírito Santo, Obrigado pela palavra do Senhor. Que não nos falte entendimento da tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz, Pai, para os nossos lares. Que tenhamos uma semana de bênçãos e vitórias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz do Senhor. Jesus. Aleluia.